Boa noite, estimados telespectadores. Num país onde as instituições ainda não estão consolidadas, e não importa de momento por que não ou por culpa de quem, e onde o desencanto é explorado como moeda política, a responsabilidade dos líderes é o último reduto da esperança democrática. É por isso que preocupa, mas muito mesmo, o modo como o ex-candidato presidencial independente reagiu às acusações que lhe foram dirigidas pelo Ministério Público. O que está em causa já não é apenas a veracidade das acusações ou os excessos do sistema judicial, que devem sim ser apurados com rigor e justiça. O que está em causa é a atitude de um político que, em vez de assumir o peso das suas escolhas, prefere refugiar-se na narrativa da perseguição. E essa escolha não é neutra. Apelar à ideia de que se é vítima de um regime injusto é um recurso legítimo em determinadas circunstâncias. Mas quando esse apelo se transforma na única resposta possível a qualquer interrogação sobre a responsabilidade dos próprios atos, ele perde força moral e transforma-se numa estratégia de vitimização. Torna-se o escudo de quem quer o poder, mas não as consequências de exercer esse poder. E foi o que, infelizmente, nós vimos. O ex-candidato derrotado convocou bloqueios, marchas, manifestações sem direção e desobediência generalizada num momento de grande tensão nacional. A violência que se seguiu foi real e devastadora. Vidas perderam-se, famílias foram atingidas, empregos desapareceram. É verdade que a resposta policial foi, em muitos casos, brutal, algo que eu próprio critiquei na altura, exigindo a demissão do comandante-geral da polícia e do seu ministro do Interior. E isso exige responsabilização do Estado, mas também exige responsabilidade de quem acendeu o rastilho. Se a causa do ex-candidato é, como ele proclama, a de um Moçambique melhor, então ele deve ter a coragem de comparecer perante a justiça, não como vítima, mas como alguém que está disposto a pagar o preço da sua ação política. Como alguém que assume que o caminho para a transformação não se faz apenas com palavras fortes, mas com gestos coerentes. Ainda que a comparação pareça forçada, Nelson Mandela sabia que o regime do apartheid era ilegítimo, sabia que as leis eram feitas para silenciar, mas nem por isso as usou como pretexto para fugir ao julgamento. Aceitou o processo, assumiu os seus atos, usou o tribunal para denunciar a injustiça com dignidade. A causa que representava ganhou estatura porque ele próprio foi maior que o medo da punição. Então, esse candidato escolheu o contrário. Exilou-se durante os momentos mais críticos, convocou o povo, mas não esteve com o povo. E agora, diante de um processo formal, prefere dizer que tudo é perseguição. Isso não é coragem, isso é populismo. Uma política construída em nome do ressentimento, da personalização da verdade e da manipulação simbólica da dor popular. O seu projeto político, infelizmente, e com muita pena, tem as marcas clássicas do populismo contemporâneo. A rejeição das instituições, o culto do mártir, a dramatização da política como cruzada moral e, sobretudo, a negação sistemática da responsabilidade pessoal. Nós estamos a ver isso com Bolsonaro no Brasil e Trump nos Estados Unidos, por sinal de seus ídolos. E é isso que torna perigosa a sua retórica. Ela alimenta a revolta sem oferecer projeto, canaliza a indignação sem produzir horizonte e mobiliza o povo como escudo, mas não como sujeito político. Muitos dos que hoje o seguem fazem-no com sinceridade. Sentem-se abandonados, traídos por promessas nunca cumpridas e invisibilizados pelo poder. São moçambicanos e moçambicanas que acreditam com razão que o país precisa de mudança. Mas a mudança não virá com líderes que se escondem atrás do clamor. Virá com líderes que assumem as consequências dos seus atos, que sabem distinguir justiça de ressentimento e que não têm medo de responder de frente pelo que fizeram. Poder sem responsabilidade parece-me força vazia. E Moçambique já teve demasiados exemplos disso. Não precisamos de mais mártires voluntários. Precisamos de estadistas com coragem de agir e de responder, com coragem de transformar a raiva em proposta, a queixa em projeto e o conflito em pacto. E, sobretudo, com coragem de não fugir à responsabilidade. Então, ele tem duas opções. Ou insiste na narrativa da perseguição política, que até pode ser
pelo menos enquanto o governo não criar uma comissão independente para averiguar os excessos policiais e responsabilizar os seus chefes. Mas ao fazer isso, estará a mostrar que não é o político que diz ser, nem a diferença que este país precisa. A outra opção é seguir em frente e dar com o peito às balas, como ele próprio anunciou antes de abandonar o país para incitar ao protesto de fora. Isso iria mostrar que ele acredita no seu próprio projeto político e iria honrar todos aqueles que perderam a vida, foram feridos, deixaram de ter emprego, porque acreditaram que o que faziam era o que era necessário para terem um país melhor. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana.